Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais uma live, onde nós vamos conversar com mais uma das mentoradas que vem trabalhando comigo ultimamente. Chama-se Cláudia Albuquerque. Cláudia é pedagoga, psicanalista e também trabalha como coach. E ela já está presente aqui. Boa noite, Cláudia. Ótima noite, tudo bem, Jorge? Então, Cláudia, seja bem-vinda, assim como todos que estão participando, vendo este nosso bate-papo aqui, né? Eu chamo de bate-papo, onde a gente vai discutir o porquê que a gente precisa buscar na nossa vida sentido, para que ela realmente tenha valor, né? E você com tantos títulos, né, assim, eu pergunto a você, o que te atraiu para fazer este curso, estar fazendo esse trabalho aqui comigo com relação a ser mentorada? Eu estava pensando um pouquinho antes, né, de entrar na live, e desde que eu me lembro, desde a minha infância, desde a mais tenra idade, eu sempre fui aquela pessoa inquieta, aquela pessoa curiosa, que gosta de aprender, que gosta do conhecimento, da informação, do crescimento, e para mim realmente foi um convite diferenciado de algo que eu ainda não tinha. Tinha praticamente eu posso dizer que eu nem tinha ouvido falar, né, sobre a inteligência espiritual. Então, eu considero uma temática de altíssima importância, né, de extrema relevância, e diante desse meu anseio do conhecimento, não poderia haver uma recusa de forma alguma. Ok, te agradeço. E eu até gostaria de fazer uma breve colocação que você citou aí, né? A inteligência espiritual. De fato, tudo que está por trás disso que nós vemos aqui durante este programa de mentoria, porque, como eu digo, é um programa no sentido de que você vai passar por um processo comigo, este processo depois você vai aplicar em toda a sua vida. Por isso é um programa, né? Então tem um processo a ser trabalhado, processo que você vai crescer cada vez mais sobre ele, né? Cada vez mais você vai se tornar mais ousada para buscar objetivos, apesar que você em particular é ousadíssima, né? E eu gostaria de esclarecer, então, que o que está por trás disso tudo foi este advento da ciência com relação à aceitação da espiritualidade do ser humano, essa convergência entre a religião e a ciência. Isso fez com que esse tipo de assunto viesse à tona, mas é relativamente recente. No Brasil é bem recente. Nos países de primeiro mundo já está sendo trabalhado aproximadamente há 10, 12 anos mais ou menos. Já tem excelentes resultados comprovados e através de pesquisas científicas. Mas bacana, quer dizer que o teu espírito, digamos assim, de fuçadora, né, usando um termo assim bem comum, né, fez com que a sua curiosidade, digamos assim, se levantasse, né? Sim, e a mentoria propriamente dita, com o intuito, né, de ampliar o conhecimento, com o intuito de poder ser auxiliada por alguém que tem a experiência, né, a expertise que você tem, a maturidade, uma vivência tão ampla no segmento empresarial, corporativo, e eu entendo que isso certamente trará grandes benefícios, grandes perspectivas para o meu próprio crescimento e também poder encontrar algumas chaves, porque sempre temos, né, alguns cadeadozinhos que a gente demora às vezes a abrir, mas na chave certa todo cadeado abre. E você, pelo que tem demonstrado, né, tem muitas dessas chaves, né, para nos auxiliar. Ok, Cláudia. Eu tenho uma certa, digamos assim, colocação a fazer que eu gostaria de ouvir como é que você se posiciona com relação a isso, né? Nós não estamos aqui fazendo, neste programa de mentoria, nada que seja puramente da
religiosidade das pessoas, daquele acreditar numa fé porque alguém diz que você tem que ter fé para que um milagre aconteça. Aqui a gente está trabalhando num contexto em que cientificamente muita coisa foi já provada, muita coisa está bastante consistente e que demonstram que o Criador, de fato, tem contato, conexão conosco, e é através dessa conexão que nós vamos usar das nossas faculdades superiores mentais, principalmente da intuição, para receber insights e ter, né, desse poder que está dentro de nós, resultados daquelas coisas que a gente vai colocar objetivos desafiadores, porque nós queremos crescer. Então, a colocação que eu faço é: você é uma pessoa bastante religiosa, mas eu sei que também é bastante estudiosa e procura na ciência muito suporte para tudo na vida, assim como eu. Então, eu perguntaria para você, como é que você se sentiu durante esse processo todo que nós já passamos, esses 12 passos que nós já passamos, desse programa de mentoria? Abalou alguma coisa em relação às suas crenças? Não abalou? Como é que você se posiciona? Eu diria que você falou assim, uma pessoa religiosa, eu tenho um entendimento que é ser uma pessoa cristã. Especificamente ser uma pessoa religiosa, ao meu ver, é ser alguém que segue uma religião, independente de qual seja ela. O meu entendimento é que nós precisamos seguir a Bíblia, que nós precisamos seguir a Cristo, e precisamos ter todo esse embasamento que vamos encontrar através da Bíblia, né? Através das Escrituras. E no sentido do processo todo, dos 12 encontros, o que eu pude perceber, o que eu pude realmente constatar, é que nada fere os princípios cristãos. Está tudo muito bem alinhado, muito bem casado com tudo aquilo que nós vemos na Bíblia e respalda, de fato, que nós somos essa pessoa, esse ser, né, criado por Deus, com habilidades, capacidade, poder, de quebrar, inclusive, crenças que possam ter sido introjetadas em nós de forma equivocada, limitada, quer seja pelos nossos pais, quer seja pela própria religião, a partir de um entendimento dúbio ou diferente, né, das escrituras, ou dos professores, colegas. Então, eu diria que é um processo transformador. Eu nem diria que eu não vejo como um processo de mudança. Eu vejo como um processo muito mais profundo, né, que vai revolver as entranhas, e eu considero algo altamente, extraordinariamente transformador. Ok, só para dar um rápido esclarecimento, né? Você colocou bem, você entende como a religião cristã, que é a que você frequenta, a que você foi criada, digamos assim. Mas eu garanto para vocês, e isso está atestado em livros, o próprio livro Inteligência Espiritual, né, de Zohar, que é uma professora de Oxford, na Inglaterra, diz claramente que houve todo um cuidado nesse estudo para que não, digamos assim, ofendesse religião alguma. Evidentemente, a cristã aqui no Brasil, ela é bem procurada, tem muitos adeptos, né? Mas só para que o pessoal entenda, não ofende também nenhuma religião de outros, digamos assim, outros dogmas, outras doutrinas, né? Então, aqui realmente o nosso caráter é enfocar a parte, digamos assim, religiosa, que é indubitavelmente aquela parte referente ao Criador, principalmente, que nós somos criados. Nós temos que entender isso, e hoje a própria ciência não só entende isso, como já achou, inclusive, um ponto no cérebro humano, que é chamado de ponto de Deus pela ciência, que é por onde as coisas, digamos assim, se fazem, as conexões se estabelecem. Mas, muito bom, muito bom. A ideia é essa, Cláudia. A gente vai batendo um papo, vai trazendo, digamos assim, reflexões, né? E algumas explicações, para que o pessoal que está assistindo entenda do que nós estamos falando, tratando, né? E isso é muito bom.
Uma pergunta agora, uma colocação mais simples um pouquinho. Quando você, no programa, teve o encontro em que a gente discutiu o poder da decisão, o que significa ter uma decisão, aquilo para você já era bastante conhecido ou teve alguma surpresa ali? Você pode repetir, Jorge, porque entrou aqui uma ligação e cortou um pouco da colocação que você fez. Ok, Por gentileza. vou repetir, sem problema algum. Vamos lá. Quando nós tivemos o encontro e que dedicamos esse encontro, em parte, a objetivos, como fazer objetivos, mas particularmente quando nós falamos sobre decisão, a sua visão até então sobre decisão é aquela que a gente discutiu e que é pedido para que a gente esteja fazendo de uma maneira bastante consciente? Ou ali não teve novidade para você? Você já tinha um comportamento como está previsto ali? Eu diria o seguinte, apesar de ter um certo conhecimento, de ser uma pessoa que já lê muito, que procura ampliar bastante, né, os conteúdos em todas as áreas da minha vida, e sempre foi algo muito forte para mim, o poder da decisão, porque tudo na nossa vida é pautado em uma decisão. Nós só estamos aqui nessa live porque decidimos, eu só estou com essa roupa porque decidi. Então, desde as decisões mais simples, as mais complexas, ou escolhas, digamos assim, elas serão pautadas numa decisão. Então, eu diria que havia uma certa superficialidade ainda, apesar de eu ter uma coerência e de ser muito comprometida com as minhas decisões, mas é fato que há uma profundidade bem maior do que nós estamos acostumados a ser expostos, a experimentar, então vai muito além. Ok. É um fator assim que eu gosto de salientar quando falo de decisão. E, em primeiro lugar, nós somos seres pensantes. O nosso Criador assim fez, nos deu as faculdades superiores mentais, e isso nos diferencia de todos os demais seres. São seres humanos, como se diz, a coroa da criação. Né? A coroa da criação porque ele pensa. E a decisão está muito atrelada a este processo do você pensar. Agora, importante, uma vez decidido, você precisa buscar ações de imediato, focar aquilo para que realmente a gente não perca esse viés, esse foco, né? Para que as coisas que a gente decida se realizem, se concretizem, né? Do tipo, eu tomo uma decisão de fazer uma viagem, eu preciso começar já a olhar de que maneira vou planejar essa viagem, me preparar, uma série de coisas. Mas foi muito boa a tua colocação, né? E, ao contrário, a decisão, uma das coisas que mais fazem com que o homem se perca após tomar uma decisão é a procrastinação. Né? Se ele se deixar envolver, se não tomar essa atitude de imediato, ele começa a empurrar com a barriga, né? Como diz, e as coisas não vão tão bem como poderiam ir se realmente a decisão foi tomada com toda a consciência. Né? Mas, muito bom. Então, eu estou pincelando aqui alguns assuntos para a gente ir trocando ideias. Né? Com relação ao homem sendo energia pura, eu sei que você é bastante curiosa, lê muito, e sei que já tinha lido muita coisa sobre isso. Mas quando a gente estuda uma escala de Hawkins, por exemplo, fica mais fácil de entender as coisas, fica mais fácil de tomar uma decisão, vamos lá, com relação a como se manter a vibração, a frequência vibracional alta. Sim, realmente a tabela, né, ou a escala de David Hawkins, ela é muito esclarecedora e para aquelas pessoas que poderiam talvez ter alguma dúvida se a energia realmente do nosso corpo poderá ou poderia influenciar alguma coisa, ou do ponto de vista negativo ou positivo, sem dúvida é fundamental
e ela entraria naquela visão que eu diria assim, é você ter consciência da decisão, você partir para as ações, para você poder alcançar os resultados, sejam eles pequenos, médios, grandes, ou até aquilo, como disse um dia o Walt Disney, que gostava do impossível porque a fila lá era menor, né? E realizou tudo aquilo. Então, o David Hawkins, ele nos dá essa clareza de nós podermos medir até em hertz e podermos acompanhar o que vai acontecer com a nossa energia. Eu sou muito voltada para essa energia da alegria, da paz, do otimismo. Isso sempre foi também muito forte em mim, mas depois que a gente adquire o conhecimento de forma precisa e mais ainda científico, não tem como a gente não avançar muito mais a partir de ter eu não diria mais nem informação, mas você começar a ter um conhecimento mais profundo, a ponto de a gente saber que tudo isso é avaliado, né, numa escala progressiva, de como a nossa emoção vai se comportar. Ok. E você lembra que nós tivemos, num dos encontros, uma conversa sobre relacionamentos tóxicos, que foi muito boa a conversa, né? Sim. Por quê? Porque nós precisamos, a princípio, nos afastar desses relacionamentos tóxicos, porque eles tiram a nossa energia em relação ao foco do que queremos. E eu achei aquilo perfeito. Aquela conversa que nós tivemos perante os demais mentorados foi uma conversa, eu acho que de grande ganho, para que o pessoal começasse a se posicionar com relação a deixar de lado aqueles relacionamentos tóxicos, né? Agora, como reconhecer os relacionamentos tóxicos? Isso é alguma coisa que vai depender do pensamento que você tem e de que tipo de relacionamento é. Para você, teve também, ou melhor, você teve também essa impressão e neste encontro a gente deu um passo muito forte e muitos entenderam o que significa essa toxicidade aí dos relacionamentos. É algo tão forte, e hoje eu já vejo até mais além, que precisa, a maior necessidade é a pessoa reconhecer se ela própria não é tóxica. Porque às vezes a gente só imagina que há essa toxicidade, né, no outro, mas é preciso que nós tenhamos essa consciência, esse autoconhecimento, e ao ter essa percepção, a gente não só procurar ter essa melhora, né, na nossa conduta, na forma como nós vamos nos relacionar, sendo essa pessoa leve, sendo essa pessoa agradável, essa pessoa que multiplica na vida do outro. Eu até falo que, para mim, a palavra somar não funciona. Já subtraiu tanto na minha vida que eu nem aceito a palavra mais, eu vou somar, ou ter uma pessoa para somar. Nós temos que ser pessoas que multiplicam. E temos que também nos relacionar com pessoas que podem multiplicar as coisas boas, né, na nossa vida. E se a gente não tem não aguça essa percepção e, ao mesmo tempo, ao perceber, não toma atitudes sensatas e coerentes, o dano ele é muito grande. Eu diria que tem poucas pessoas que talvez consigam reverter o dano provocado por relacionamentos tóxicos. Eu mesma, durante 21 anos, convivi com uma pessoa extremamente tóxica e, às vezes, eu me pergunto como eu consegui me conservar. Uma pessoa alegre, ainda bem resolvida. E a resposta é exatamente isso, é a manutenção do amor, do perdão, da certeza, da convicção de que você caminha sempre, degrau após degrau, para cima, para o que é bom, para o que é útil, para o que é proveitoso, mas existem pessoas que elas sucumbem, né, mediante esse tipo de relacionamento e elas se tornam, de repente elas passam a ser elas próprias pessoas tóxicas. Perfeito, para elas próprias, né? Sim, e consequentemente para os outros, né? Sim, com certeza. Mas deixa eu te colocar mais uma perguntinha. Com relação, Cláudia, a gente passar por esses passos, quando você começa esse processo de vida,
você teve, durante esses 12 passos que nós demos, já algum resultado na sua vida decorrente desses, só de conhecer esses passos? Jorge, eu diria que foi uma das experiências, me permitam, e não é exagero, mais avassaladoras que eu pude experimentar. Mesmo já tendo adotado na minha vida algumas atitudes, né, úteis, produtivas, mas é muito diferente quando você está experimentando uma ferramenta e sem saber exatamente qual ferramenta usar, e quando você tem a certeza de qual é a ferramenta para cada situação. Eu queria dar mais clareza assim. Vamos imaginar que eu estou com um parafuso, né, que precisaria de uma chave de fenda, e a outra vai precisar de uma chave de fenda estrela, né? A chave de fenda convencional, que é aquele tracinho, e a chave de fenda estrela, que a gente já sabe que representa uma estrelinha. Obviamente que você não vai conseguir apertar o parafuso se usar a ferramenta errada, mas até você encontrar a ferramenta certa, você estará testando. Ah, eu peguei a chave de fenda com o tracinho para usar na estrela, agora no civil vou atrás da chave estrela. E quando eu vivia mais ou menos assim, eu estava nessa busca, mas eu não tinha exatamente a certeza, eu não tinha a precisão da ferramenta. Então, quando você se expõe a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de programa, onde ele é visto no nível de intensidade forte, né? Constante, numa sequência de pelo menos um encontro, aliás, 2 encontros por semana. Então, se você está predisposto a utilizar a ferramenta, você agora sabe a ferramenta que vai usar e o resultado é impossível não acontecer. Ok. Então, é muito bom. Eu fico muito satisfeito que você conseguiu pegar esse toolkit, né, essa caixa de ferramentas, digamos assim, e saber aplicar e ter mais, digamos, convicção do que você está fazendo, que melhora muito o seu discernimento para outras coisas, porque faz com que você apure e quando precisa usar o seu livre-arbítrio, você tem mais chances, né, em função de uma série de coisas que a gente vê, de estar indo para o lado certo do processo, né? Porque tudo na nossa vida tem 2 polaridades. Então, eu sempre falo, nós temos a fé. A fé é uma emoção. Se você olha pelo lado científico, é uma emoção como outras emoções, como a raiva, né? Como o medo. E a fé, por sinal, o oposto. Então, nós podemos ter na nossa mente o medo instaurado que vai nos levar a situações, como a gente discutiu bastante, de ansiedade. Por outro lado, se eu tenho fé, se eu conheço como caminhar nesse processo direitinho, eu posso estar sempre com as vibrações altas e estar usando da emoção da fé. A fé também é uma emoção. E é uma emoção, portanto, você pode ter controle, você pode saber se aumenta, se diminui, né, coisas que só pelo lado, eu não digo da religião em si, mas por religiosidade, né, fica difícil de entender. Né? E aqui não. Aqui a gente começa a ter a gestão sobre essas coisas. Isso ficou assim tranquilo para você durante todo o processo? Hoje você sabe que essa polarização, né, a lei da polarização, tem 2 lados, o seu discernimento para que lado tem que ir, e tem ferramentas como as leis universais, né, ferramentas, são leis, né, universais, que também te apontam. Basta você olhar para a natureza, observar como ela procede, porque a natureza ela não pensa, a natureza simplesmente se desenvolve segundo as leis que o Criador fez quando criou o universo. Então, ao olhar para a natureza, a gente sempre tem condições de estar melhorando o nosso discernimento e sabendo usar de maneira melhor o nosso livre-arbítrio, digamos assim. Isso para você
também ficou claro? Teve algum tipo de impacto? Ou você já estava bem tranquila com relação a isso tudo? A questão do impacto é no sentido, para mim, mais fortemente, de avançar naquilo que eu já acreditava, naquilo que eu já tinha obtido de informação ou de conhecimento quanto à necessidade desse tipo de conduta, onde nós sabemos que o que cura o medo é a ação, e você geralmente tem medo daquilo que você desconhece, e a partir do momento que se amplia o conhecimento, a gente vai tendo cada vez mais autonomia, mais segurança, mais força e mais crença também, vai ter uma ampliação também da fé e, acima de tudo, é aquela compreensão de que são escolhas. Da mesma forma que eu escolho não ter mais medo, ou escolho ser corajosa, escolho avançar nos meus objetivos, nos meus projetos, existem pessoas que paralisam por causa do medo ou recuam, e na verdade a questão em si é que elas não se dão conta do potencial que elas têm. E, por conta disso, elas se permitem ser destruídas ou mesmo ficarem numa redoma onde elas não vão conseguir mais avançar. E daí vem aquelas histórias, né? Ah, porque eu tenho medo, ah, porque eu não consigo. Mas, na verdade, o que fez você paralisar foi a falta do conhecimento de que você poderia transpor. Muitas vezes ouvi e vi histórias, especialmente de homens como Bill Gates, como o próprio Donald Trump, Warren Buffett e tantos outros, o Steve Jobs, e eles dizerem o seguinte, que não é que eles não tinham medo em determinados momentos da jornada deles, da trajetória, é que eles procuravam avaliar a situação e entender que se eles não avançassem, o medo iria tomar conta daquela situação por conta da falta de atitude, né? E muitas vezes é isso, o medo ele pode ser um sinal, um indício de despreparo ou de que você precisa conhecer um pouquinho mais, talvez se fortalecer com outras pessoas que possam também caminhar junto com você, mas o que não justifica é a gente ver eu vi uma outra estatística que dizia o seguinte: 95% dos seus medos e preocupações jamais acontecerão. E 5% do que acontece tem solução. Então, é incrível você ver que 95%, de certa forma, da humanidade que não pensa, que não avalia, também acaba paralisada por essas situações que nem vão acontecer. Ah, e se eu pegar o Covid? Outro dia eu fui dar uma palestra e alguém falou, não, mas a gente está vivendo um tempo difícil, morreu muita gente. E eu disse, mas também nasceu muita gente. Né? Não é só a questão do morrer, nasceu muita gente também. E morreu gente que tinha de morrer, que chegou a hora. Se não fosse com o Covid, seria com outro tipo de doença. O que não quer dizer que não devamos nos cuidar, tomar todas as precauções. Mas, muitas vezes, as pessoas paralisam, não é por causa, digamos, do Covid em si, é porque elas não têm segurança de que elas têm meios de avançar mesmo diante do cenário, né, como este de agora ou qualquer outro. Ok, muito bem colocado, Cláudio, muito bem colocado. Eu gostaria, nós já estamos, digamos assim, avançando aqui na nossa conversa, de trazer um pouco à tona que nós podemos estar verificando qual é o nosso nível de inteligência espiritual quando você traça um paralelo pela ciência com a personalidade. Você lembra disso? Então, a personalidade faz com que a gente tenha algum tipo de encaminhamento na vida. Né? Se nós descobrimos aquilo que nos dá prazer de fazer, desde que esteja bem cobertos, né, por leis universais, desde que você tenha integridade, que você tenha valores que de fato são valores, né, e não
qualquer coisa, como muitas pessoas ainda possuem, infelizmente, e você tem uma visão de vida, e que de fato você está aqui para crescer, como eu sempre digo, de maneira constante, progressiva, para atingir o quê? Uma abundância de vida, para poder usufruir aqui desta terra do melhor que há. Isso, inclusive, está na Bíblia, né? Então, o que eu coloco para você é o seguinte: você, até como introdução ao que nós vamos falar depois, e para finalizar a nossa live. Então, você entendeu este cruzamento de dados da parte, digamos assim, espiritual com a parte de levantamentos de testes que a gente faz com relação à personalidade? Sim, um entendimento hoje mais claro é de que Deus nos deu, né? Deus escolheu para cada um de nós, né? Através da nossa genética, quem nós somos. E essa questão, se eu sou uma pessoa mais introvertida, se eu sou uma pessoa mais comunicativa, se eu sou uma pessoa mais dinâmica, se sou uma pessoa, digamos, mais analítica, e tudo isso vai estar intrinsecamente ligado ao propósito para o qual eu fui criada e para onde eu vou ser direcionada na medida que eu amplio essa compreensão do meu ser, né, do meu eu. Uma pesquisa americana, acredito que publicada por Harvard, ela revelou que uma pessoa comum ela tem mais de 600 habilidades, né? E a gente pensa que talvez uma habilidade que a gente tem e que dá aquela alegria ao nosso coração, que nos traz prazer, que nos traz o desejo de continuar vivo, de buscar seus objetivos, de buscar suas metas incansavelmente, não retroceder, está muito ligada a você sentir essa percepção do que pulsa dentro de você. Eu poderia dizer o seguinte: qualquer atividade na qual eu me envolva, ela se torna prazerosa, ela se torna um desafio aceito se tiver gente envolvida. Se houver pessoas, se eu puder servir, se eu puder ser útil, se eu puder fazer o bem, se eu puder contribuir, se eu puder acrescentar, então isso já será motivo suficiente para que eu participe daquele processo, daquele projeto e daquele propósito, né, que foi colocado diante de mim. Independente se isso gerará recursos, cortando né, um pouquinho, se trará... Cortou Voltou agora? Melhorou? Melhorou. Conseguiu ouvir até onde? Conseguiu ouvir até onde? Até o envolvimento, até onde você se envolve, vale a pena. Então eu poderia me envolver mesmo que não houvesse um retorno financeiro, dado o prazer que aquilo me dá em consonância com minha personalidade, com aquilo que eu me identifico. Óbvio que se a gente pode fazer o que gosta, o que se sente bem e ainda obter um retorno financeiro, então é o céu na terra. Muito bem, muito bem. Mas por que eu falei de personalidade, então, Cláudia? E a gente passaria para uma última colocação. Eu falei de personalidade porque nós aprendemos, e agora estamos fazendo as primeiras práticas sobre o que significa o mastermind. O que significa você ampliar a sua mente. Então, para que as pessoas entendam, né, nós temos uma personalidade, como você disse, muito específica. Cada um de nós tem muito claro isso. E desde que procure saber, conhecer, né, pode buscar uma maneira de se encaminhar na vida através desses testes de personalidades. E agora se abriu em nossa frente a possibilidade de se ampliar a mente. De que maneira? Criando grupos, e nós estamos fazendo isso nesse momento, grupos que vão ter os mesmos valores, a mesma visão de vida e que têm personalidades diferentes. Então, são grupos que seguramente trarão resultados mais rápidos, melhores
do que se só uma pessoa estivesse pensando, tentando fazer algo com relação a atingir o objetivo. Então, você já participou de algum grupo de mastermind escolhido como complementariedade de personalidades? Ainda não. Com esse foco específico, não. Participei de muitos grupos, né, mas não dentro desse contexto, né, mais direcionado. E está agora se habilitando para participar. Sim. Ok. Então, Cláudia, eu diria assim, como nós já temos aí uns 30 e poucos minutos de live, e o meu compromisso sempre é de ficar em torno de 30 a 40 minutos, eu gostaria que, se você tem algo a acrescentar, que acrescentasse agora, para a gente começar a fazer a finalização. Quando Jesus escolheu 12 personas, né, diferentes para estar com ele numa missão tão importante, eu acredito que isso se nos apresenta como uma estratégia, né, como uma forma emblemática de a gente poder tomar como exemplo, como referencial e ver o quanto foi importante, né? Aqueles 12 homens juntando com Jesus 13 personalidades diferentes para, com tanta maestria, realizar uma missão. E eu acredito que o ganho que nós poderemos ter diante essa aproximação, essa proximidade, né, que vamos ter desse grupo, estou com uma expectativa muito grande de que será algo surpreendente. Ok. A base, pelo menos, já está equilibrada, né? Digamos assim, apaixonada. Os valores são comuns para as pessoas, o entendimento da vida está bastante próximo entre todas elas que participam, né, desse programa. E é isso que vai ajudar a fazer essa complementação. Mas, bem, te agradeço muito, então, Cláudio, pelo teu tempo, que eu sei que é bastante, digamos assim, complexo de administrar, né? Mas você o administra muito bem. Tanto é que eu te convidei, tenho que 2 dias para fazer essa live de hoje. Você disse: eu dou um jeito. Eu dou um jeito me deixa bastante assim. Me considero honrado, né, por você estar aqui comigo hoje, e para que a gente possa, então, avançar e buscar, né, mais pessoas que queiram passar por esse programa, para que a gente possa ir ampliando esse leque de personalidades, né? A gente utiliza lá Holland para fazer o teste de personalidade, nós temos possibilidade de chegar em 700 modelos. Imagine o que você pode fazer de complementariedade de personalidades de pessoas, né? É algo que vamos, claro, através de um programa de computador, depois gerenciar essas coisas todas e aproximar as pessoas do tempo, né? Isso na mão é difícil, mas vamos precisar de ferramenta para isso. Mas então eu queria te agradecer do fundo do meu coração, deixo um beijo no seu coração para que a gente, então, digamos assim, finalize esse encontro. Eu quero dizer o seguinte: quando você colocou sobre o tempo, né, sobre essa complexidade, né, de administrar realmente o meu tempo, eu diria o seguinte: o dia para mim, ele tem 24 horas, e tudo que eu fazer é urgente, porque eu não sei se amanhã eu vou ter mais um dia, pode ser que tenha, né? Então eu procuro administrar o meu dia como único. E, obviamente, que quando eu me der com algo como a sua proposta, o seu convite, ele tem que ser encaixado no meu tempo, porque é algo realmente de grande peso, tem que ser encarado como prioridade, e é assim que muitas vezes acontece em outras decisões nossas, né? Às vezes eu vejo as pessoas se entrelaçarem com aquilo que não é tão importante e deixarem o importante para depois ou para nunca. E eu tenho
também aprendido e fortalecido esse lado. Na medida que a gente aprende o que realmente é essencial, é importante, a gente vai conseguir encontrar um horário, um encaixe. E do fundo do meu coração, o meu maior desejo é que você possa abençoar multidões. É que esse trabalho que você começou, como qualquer outro trabalho, começa, na maioria das vezes, como um trabalho de formiguinha, pelo menos aos nossos olhos, né? Porque a gente, às vezes, começa com 2, 3, 10, 20, 30, 100 pessoas, mas a gente sabe que o seu potencial é de chegar às multidões, e as multidões estão carentes, estão realmente precisando de receber esse conteúdo e de poder aplicá-lo. E isso pode acontecer no primeiro dia, que você tem o conhecimento, essa informação, no segundo, na primeira semana, porque, na verdade, ao encontrar o conhecimento, só depende de mim colocar em prática. Eu acredito que tem pessoas que adiam, até mesmo quando recebe uma informação, um conteúdo proveitoso, e decide colocar ainda, né, embaixo da cama, né, decide ainda pôr numa gaveta. Mas uma ocasião Deus falou assim para mim: filha, uma palavra minha muda a sua vida. Então, às vezes, a gente está atrás de uma frase, de um livro todo, e uma palavra que nós usarmos da forma apropriada, como disse Arquimedes, me dê uma alavanca que eu moverei o mundo. Então, você tem trazido muitas alavancas para nós. Ok, muito obrigado então, Cláudia. Eu agradeço demais por esse carinho todo. E vamos em frente, vamos agora formar os nossos primeiros grupos e vamos avançando. Temos pelo menos 2 anos de compromisso para trabalhar sobre isso, certo? Então, mais uma vez, um beijão no coração e vamos para a vida, vamos continuar a nossa vida. Quando a gente está fazendo coisa boa, o Criador sempre dá longevidade, fique tranquilo. Tá bom? Um forte abraço, boa noite a todos e muito obrigada pelo privilégio. Tchau. É isso, eu que agradeço. Boa noite a todos. Estamos encerrando agora a nossa live de hoje.